What's up, guys? How are you? Good? Awesome. Bom, pessoal, eu sou o Teacher Henrique. Se você ainda não conhece Teacher Have a Question, bem-vindo. E já se inscreve no canal porque a gente sempre tem muitas aulas de inglês aí para você aproveitar. A aula de hoje a gente vai estar falando sobre como aumentar e como manter o nosso vocabulário em inglês, ok? Então, se você quer essas dicas, fica ligado. Às vezes, quando a gente está aprendendo inglês, a gente precisa fazer um esforço maior para aprender um vocabulário ou para memorizar ele. Nem sempre a gente vai conseguir, magicamente você sabe o conteúdo. Não vai acontecer isso, o que é realmente uma pena, né? Seria maravilhoso se fosse assim. Primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente quiser fixar um vocabulário ou estudar vocabulário é como a gente vai escolher esse vocabulário, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte. É mais fácil você aprender um vocabulário que esteja ligado ao curso ou ao tema de uma unidade do curso que você está estudando, tá? Então, digamos assim, se, por exemplo, na escola de inglês ou mesmo num livro, talvez, que você siga, você está estudando shopping mall, né? Coisas do shopping mall. Você pode pensar em, sei lá, estudar produtos. Ou você prefere estudar frases prontas para o shopping mall. Então, sempre focar em alguma coisa que esteja relacionada ao tópico principal de algo maior. É pouco efetivo, não vale muito a pena você simplesmente pensar, você na escola está estudando, sei lá, coisas sobre shopping mall, e aí você diz, nossa, eu vou memorizar animais. E aí você começa a estudar animais. Então, sempre uma dica é memorizar ou tentar estudar vocabulário que esteja ligado a algo que você já esteja estudando. Agora, se você vê uma apresentação ou alguma coisa do gênero, outra dica que eu dou é você tentar memorizar o conteúdo, ou não o conteúdo em si, mas tipo palavras específicas que você precise para uma apresentação da faculdade, da escola, do curso de inglês que você faz, e etc. Memorizar ou trabalhar com esse vocabulário específico para um momento só. Outra coisa que a gente geralmente faz é aprender palavras que nós gostamos, ou que nós achamos importante, que nós usamos frequentemente. Agora, eu gosto muito de música, eu falo muito sobre música, então eu vou estudar esse conteúdo aqui, esse vocabulário de música, porque eu uso esse conteúdo, ou eu uso esse vocabulário. E a última dica é você evitar estudar assuntos ou vocabulário muito específico de alguma coisa. Por exemplo, eu vou estudar partes do corpo, mas aí você vai lá e pega nome de músculo. Ninguém usa nome de músculo, sabe? Na vida real, assim. A galera que vai pra academia, talvez. Mas enfim, entende? Então evitar usar palavras pouco usadas. Talvez um professor de inglês mesmo possa te ajudar mais a escolher esse vocabulário do que você sozinho. E agora, como que a gente vai fazer para a gente aumentar o nosso vocabulário e como a gente vai fazer também para estudar vocabulário? A primeira dica é ler. Leitura é assim, uma das formas maiores, mais fáceis de você adquirir vocabulário. Existem vários livros aí na internet que você pode baixar de graça, existem vários sites que vocês podem também acessar para ler notícias em todos os níveis de inglês. Você não precisa sempre ler a notícia pronta. Existem vários sites onde você consegue ler notícias adaptadas para um nível mais básico. Então, uma dica que eu dou é você ter um dicionário pessoal. Então, vai lá, pega um caderno, separa por letras do alfabeto e você coloca lá a palavra e o significado dela. De preferência, coloca também um exemplo dessa palavra, porque daí ela vai ajudar você a memorizar e a lembrar mais fácil esse vocabulário quando ele aparecer de volta. Uma coisa que eu fiz quando eu era criança, eu gostei muito de fazer, talvez pais aí, fica uma dica para vocês, é fazer com as crianças um Pictionary. Um Pictionary, ele é um livro, na real um dicionário, né, de imagens. Então, por exemplo, eu lembro que eu recortava uma maçã, eu colava ela no A, no meu dicionário de inglês, eu colava ela no A, nesse dicionário pessoal, e escrevo do lado Apple. E ali funciona muito, muito bem para coisas físicas, tá? Então, principalmente para peça de roupa, fruta, animais, etc. Tudo isso vai funcionar muito bem. Agora, talvez não funcione tão bem conceitos mais abstratos, tá? Então, aí tem que moderar um pouquinho que tipo de vocabulário você consegue usar esse tipo de método de estudo. A terceira dica que eu dou para vocês são aplicativos de repetição espaçada, tá? Então, esses aplicativos, eu tenho dois exemplos, eu só vou mostrar um deles é o Anki e o outro é o Quizlet. Eles são aplicativos que você insere
você pode criar um deck, ou seja, basicamente um baralho de palavras, e você pode colocar do outro lado o significado dessa palavra. Então, por exemplo, você coloca de um lado o verbo to eat, e aí do outro lado você coloca a tradução, comer. E aí quando você está estudando, você vai dizer lá, eu sei esse verbo, não sei esse verbo, conheço a palavra, não conheço essa palavra. E aí você seleciona qual foi a dificuldade que você teve para lembrar. Dependendo da sua dificuldade, ele vai jogar essa palavra pro final do seu baralho ou mais pelo meio do baralho, tá? Para ele aparecer mais vezes. Então, uma palavra que foi muito difícil para você lembrar vai aparecer mais vezes do que uma palavra que você já memorizou, que é uma palavra que está fácil para você. Uma dica extra que eu dou para esse aplicativo em específico é você falar a palavra em voz alta ou criar frases com a palavra em voz alta, porque o uso ativo do vocabulário é muito mais eficaz do que o uso apenas passivo do vocabulário. Tá? Então apareceu lá, to eat, comer. Aí você faz uma frase com o verbo to eat, e assim por diante. A quarta dica, pessoal, é você sempre pesquisar uma palavra que você não conhece. Então, muitas vezes, quando você está lendo ou você está assistindo um filme, alguma coisa do gênero, você consegue entender, sem problema nenhum, o texto, sem parar e saber o significado de cada uma das palavras. Tá? Mas isso são para palavras mais difíceis ou a palavra que é a primeira vez que você vê ela, talvez seja mais válido você anotar, pesquisar, vai para o dicionário, pesquisa a palavra, escreve, anota um exemplo também. Tudo isso ajuda você a memorizar e a internalizar esses conceitos, essas palavras. O último método que eu tenho para sugerir para vocês aumentarem o vocabulário de vocês, é vocês taguear as coisas ou colocar nome nas coisas. Então você tem um armário, você vai lá e escreve wardrobe. Na cama, bed. Na mesa, desk. Na porta, você vai colocar door. Na janela, window. E assim por diante. Esse método não ajuda porque você vai ver diariamente. Isso é legal, porque te lembra do nome da coisa e tudo mais. Mas ele vai te ajudar mais por você estar passando tempo desenvolvendo os cartões, que você vai depois colar. E quando você coloca o nome nas partes da casa, assim, você coloca door, window, etc., é legal porque as pessoas que visitam você, elas vão olhar e vão dizer, nossa, você está estudando inglês, né? E aí você tem algo para conversar um pouco mais, a pessoa vai tentar falar, você corrige a pessoa, enfim, gera uma conversinha aí para você. São vários métodos que a gente pode usar para aprender vocabulário, e eu gostaria que vocês me dissessem aqui nos comentários quais vocês usam, o que vocês usam para aprender vocabulário e para memorizar palavras. Estou esperando o comentário de vocês, deixem um like de vocês, não deixem de se inscrever aqui no canal. Alright? Thank you for watching, I see you around, bye bye!